Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouco sobre circunferência. Então vamos lá. A circunferência é uma figura geométrica plana formada pelos pontos que são equidistantes de um ponto central, que no caso aqui ele está determinado aqui por esse O, que é a origem. Então, toda essa linha verde aqui, ela tem a mesma distância para esse ponto O, que a gente vai chamar de raio. E aí a gente vai colocar a letra R para o raio. E aí a gente tem o quê? Que o diâmetro, que é o tamanho desse segmento de reta que passa pela origem, né? A gente chama de diâmetro, ele vai ser 2 vezes o raio. E aí aqui a gente tem a corda, que é o segmento de reta que passa pela circunferência, mas não é pelo centro. E aqui o raio, como eu já tinha falado. A gente vai ver agora a equação reduzida da circunferência. Então, assim, a gente está aqui no bloco de geometria analítica. Então, a gente vai colocar aqui um plano cartesiano, e aí essa aqui é a origem. E aí, a gente vai falar que o centro, que é a origem, né, da minha circunferência, ela tem a abscissa, que é o x dela, A, e a ordenada B. E aí aqui a gente tem um ponto genérico, PXY. Por quê? Eu quero saber, tem um conceito que está na apostila, eu não escrevi aqui para vocês, mas eu vou falar agora, que é o conceito de lugar geométrico. Então, assim, a circunferência ela é o lugar geométrico de todos os pontos que estão equidistantes de um ponto dado. E o lugar geométrico, quando da circunferência que a gente está falando, num plano. Por quê? Porque o lugar geométrico de todos os pontos no espaço que estão equidistantes de um ponto dado, de um centro, é a esfera. Então, no 3D, né, você tem a esfera. Todos os pontos da esfera estão equidistantes do centro. Mas aqui a gente está falando de lugar geométrico num plano. Então, num plano, o lugar geométrico de todos os pontos que estão equidistantes de um ponto dado é a circunferência. E aí a gente vai escrever esse ponto genérico como x e y. Por quê? Porque a gente quer a equação que descreva essa circunferência, que descreva esses pontos. Então, a gente sabe o quê? Que essa distância é fixa, é R. Então, a gente vai fazer a distância do ponto P ao ponto O é igual a R, que é o que está escrito bem aqui. E aí, a gente sabe que distância é só você pegar o x de um ponto menos x de outro ponto, levar ao quadrado, o y de um ponto menos y de outro ponto e elevar ao quadrado e tirar a raiz disso. Essa é a distância. E é igual a R. Aí a gente vai pegar e elevar aqui ao quadrado para poder ficar mais bonito. E aí a gente tem que, então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E essa é a equação reduzida da circunferência, tá? Quando ela está reduzida, ela está dessa forma, x menos alguma coisa ao quadrado, mais y menos outra coisa ao quadrado, igual a r ao quadrado. Ou então pode ser só x ao quadrado mais y ao quadrado, que quer dizer o quê? Que a origem é o 0, 0. Agora a gente vai ver a equação geral da circunferência. O que é a equação geral? Aqui tá faltando um parênteses. Ficou horrível isso aqui, mas é um parênteses que tá faltando, que é x menos a ao quadrado, que tá... o x menos a, que está elevado ao quadrado. Então, a equação geral, você desenvolve, ou seja, esse x menos a ao quadrado, você vai desenvolver, o y menos b ao quadrado, você vai desenvolver, ou seja, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, e você passa o r para o outro lado, aí fica menos r ao quadrado. Então, a gente fica o quê? Que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 0. É a equação geral da circunferência. Mas aí, se você observar, ó, esse termo depende de x, esse termo depende de y, esse também de x, esse também de y. Esses termos aqui, eles não dependem de x e y. Eles são termos independentes, que a gente chama, que não está dependendo dessas variáveis, né, que são x e y. Então, a gente pode chamar ele de c, porque é uma constante, né?
são os termos independentes, a gente soma todos, a gente fala que é um C, e aí a gente tem aqui outra forma de você escrever a equação geral da circunferência, que é o quê? A, B, C, D, E e F aqui, maiúsculo, eles são coeficientes. Então, aqui você tem o coeficiente do x ao quadrado, do y ao quadrado e tal, e aqui esse C a gente chamou de Fzão. Então, um exemplo aqui de equação reduzida é esse x menos 2 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. E aí, para poder a gente saber qual é a equação geral, é só a gente desenvolver, e aí fica x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x, menos 2y, mais 1. Do mesmo jeito que tá essa fórmula bem aqui, tá certo? E aí aqui o A é 1, o B é 1, o... Ah, sim. Deixa eu explicar para vocês. Aqui apareceu esse termo aqui, CXY, né? É porque essa fórmula aqui é a fórmula mais geral que a gente tem de uma circunferência. E aí, quando aparece esse XY, isso aqui não, é mais uma curiosidade assim, mas não vai chegar a ter esse tipo de questão, não. Mas assim, quando tem esse XY aqui, é porque além de o centro ele ter sido transladado, ele foi rotacionado. Então, quando um lugar geométrico, pode ser uma elipse, pode ser uma hipérbole, pode ser uma parábola, quando essas figuras geométricas, ou uma circunferência, né? Quando essas figuras geométricas elas são rotacionadas, surge esse termo XY aqui. E aí, para poder você tirar esse termo XY, é só você desrotacionar. Mas assim, não precisa se ligar nisso, porque é só uma curiosidade mesmo que eu tava falando para vocês. Mas, de modo geral, a equação da circunferência, aqueles que forem entrar para engenharia, vocês vão ver isso. Mas aqueles que não, esquece. E quem vai para engenharia também, esquece agora, porque a gente está focando na prova do Enem. E aí, de modo geral, a equação ela vai aparecer dessa forma aqui, ó. Com o x ao quadrado, o y ao quadrado, o x, o y e um termo independente, tá bom? Então, calma. Tá tudo bem. Então, vamos lá. A gente vai agora passar para a posição relativa. Então, vamos lá. A gente vai ver agora a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Então, a gente tem 3 posições relativas, que é se um ponto está fora da circunferência, se o ponto está tangente à circunferência, ou se o ponto está interno à circunferência. E aí, como a gente faz para saber qual é essa posição relativa somente, tipo assim, sem ter que desenhar, digamos assim, somente pelas informações. Por exemplo, ele me dá a equação de uma circunferência e me dá o ponto. E me pergunta, esse ponto, ele é tangente? Ele está dentro, ele está fora? Qual é a desse ponto? Aí a gente só faz o quê? A gente faz a distância do centro do ponto, do centro da circunferência ao ponto. Por quê? Porque se esse ponto estiver fora, essa distância ela é maior do que o raio, né? Como dá para ver aqui. Se esse ponto for tangente, essa distância é igual ao raio. E se esse ponto for interno à circunferência, essa distância vai ser menor do que o raio. Então, é assim que a gente faz para poder saber. Aí, agora, posição relativa entre duas circunferências. A gente tem essas opções aqui. A gente tem, por exemplo, a opção de ela ser tangente externamente. Então, o quê? A distância dos centros vai ser R1 mais R2. Ou, então, ela é tangente internamente. E aí, a distância vai ser R1 menos R2. Tá? Então, se eu tenho o centro de uma e o centro da outra, eu consigo somar ou subtrair para poder... Tá, calma. Se eu tenho o centro de uma e o centro da outra, eu consigo fazer a distância, porque a gente viu lá como é que faz a distância entre pontos, né? Então, beleza, aí eu fui lá e achei a distância. Se eu tenho o raio das duas circunferências, eu somo, e aí eu vejo se deu essa distância que eu já tinha calculado. Ou então eu pego a maior e subtraio da menor. E aí, assim, eu consigo ver se elas são tangente externa ou internamente. Mas tem outras opções. Por exemplo, ela ser secante. Então, aqui, ela tá, secante, tá vendo? Então, você tem aqui que
você não tem uma fórmula definida, assim, para essa distância em relação aos raios, como você tem aqui, entendeu? Então, você tem a distância entre os centros, que foi aquilo que a gente já falou, mas você não tem uma fórmula definida de como que fica essa distância com relação aos raios. Porque se eu tentar aqui representar com a minha mão, essas duas circunferências, elas podem estar secantes em vários pontos, entendeu? Elas podem estar, tipo, quase tangente, ou então uma quase tangente internamente ou quase tangente externamente, entendeu? Então, por isso que não tem uma fórmula definida para a distância com relação aos raios. Aqui, a gente tem duas circunferências, uma está dentro da outra, não tem ponto em comum nenhum, e elas são concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro. Aqui são duas circunferências que não têm ponto em comum também, mas elas estão uma externa à outra. E aí também não tem uma fórmula definida para essa distância com relação ao raio, porque essa distância aqui pode ser o que você quiser, né? Pode estar longe, pode estar perto, né? A distância do centro aqui é 0, porque tem o mesmo centro. E aí tem essa opção aqui também, de elas não estarem se tocando em ponto nenhum, mas uma está interna à outra. E aí também não tem fórmula nenhuma para a distância entre os centros com relação aos raios. E aí agora a gente vai para a posição relativa entre uma reta e circunferência. Então, a reta, ela pode estar externa à circunferência. Então, a distância do centro até o raio vai ser... até a reta vai ser maior do que o raio. Ou então, essa reta pode ser tangente à circunferência. E aí, a distância vai ser igual ao raio. Ou essa reta, tá difícil. Ou essa reta pode ser secante à circunferência. E a distância do centro dessa circunferência até a reta vai ser menor. Lembrando que a distância entre um ponto e uma reta, você vai traçar uma reta perpendicular, que eu tentei traçar aqui. E aí, essa é a distância entre um ponto e uma reta. E aí, vai ser menor do que o raio, tá bom? E aí, agora, a gente vai para a parte de exercícios. A gente vai ver os exercícios aqui rapidinho, mas lembrando que tem outro vídeo que é só com exercício. Então, vamos lá. A equação da circunferência que passa pelo ponto 2, 0 e que tem centro no ponto 2 e 3 é dada por... Então, o centro é 2 e 3. Então, já fica o quê? Já fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. E aí, a gente tem que descobrir o raio. Mas só que a gente sabe que tem esse ponto aqui. Então, a gente vai colocar aqui um C. Mas a gente sabe que tem esse ponto aqui que passa por ela. Então, a gente só que a gente tem que fazer é substituir esse ponto aqui nessa equação. Então, fica 2 menos 2, 0. 0 menos 3 dá menos 3. Ao quadrado dá 9. Então, o C é igual a 9. Só que aí, ele colocou aqui da forma desenvolvida. Então, é só a gente desenvolver. Então, a gente sabe que esse C aqui é 9. E aí, fica x ao quadrado menos 4x. Então, assim, a gente já sabe que esse aqui não pode ser, porque tá 2x. Esse aqui não pode ser. Esse aqui também não pode ser, porque é y menos 3 que a gente viu. Então, a gente só tem que ver qual desses aqui. Mas, antes da gente terminar de fazer, a gente sabe que vai ser o quê? Vai ser y ao quadrado menos 6y. Não pode ser menos 9y, porque é y menos 3 ao quadrado. Y menos 3 ao quadrado é esse ao quadrado, 2 vezes esse, mais esse ao quadrado. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6y. Então, é menos 6y. Então, é a letra A. Então, é isso que você sempre tem que ter
noção na hora de estar fazendo a prova do Enem. Às vezes você não precisa ir até o final da conta. Você vai começando a fazer a conta ali, você já vai eliminando. Entendeu? Às vezes não vai dar para poder eliminar tudo e ficar só com uma, que nem a gente fez aqui, vai sobrar duas. Aí você tem que terminar de desenvolver a questão. Mas sempre lembra disso, poder ganhar tempo, ganhar velocidade. Você ficar sempre olhando para as alternativas para poder ver como é que você pode trabalhar com elas. Então, vamos lá. Temos duas circunferências de equação, lambda 1, x² mais y² igual a 16, e lambda 2, x² mais y² mais 4y igual a 0, que elas são tangentes, isto é, possuem um ponto em comum. Determine a coordenada deste ponto. Então, assim, a gente tem duas equações de circunferência, e essas duas equações, elas formam um sistema. E esse sistema, ele tem um ponto em comum. Então, se a gente resolver esse sistema, a gente consegue achar esse ponto, tá certo? Nem sempre, por exemplo, se você pegar aqui essa equação e subtrair dessa, vai ficar 4y é igual a menos 16. Então, y é igual a menos 4. Aí, beleza. Foi fácil, né? Descobrir assim. Mas nem sempre, se você pegar uma equação e subtrair da outra, você vai conseguir. Por quê? Essa aqui foi fácil porque a gente só tinha um termo com a variável que ficou aqui, né? Mas, por exemplo, se aqui tivesse, por exemplo, um mais 2x, aí se você subtrair isso, você ia ficar 4y menos 2x igual a menos 16. Você não consegue resolver essa equação, porque você tem duas variáveis em uma equação só. Entendeu? Mas aqui dá certo. Então, aqui embaixo é só isso que eu acabei de falar para vocês, que a gente sabe que o x² mais y² é igual a 16, então a gente substitui aqui, acha que o y é igual a 4, e a gente vê que o x é igual a 0, porque se você substituir o x igual a menos 4, o y igual a menos 4 aqui, você encontra que o x é igual a 0. Então, o ponto de interseção dessa circunferência é 0 e menos 4. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de ver o vídeo de exercício também, que vai ter um vídeo com mais 2 exercícios, tá bom? É isso, tchau, tchau.